de 1973, um homem chamado George D. Bryson chegou a um hotel na cidade de Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Ele foi até o balcão da recepção, fez o seu registro e recebeu a chave do quarto número 307. Até aí, uma viagem perfeitamente comum, mas a história começa a ficar estranha quando George entra no quarto e percebe uma carta em cima da mesa. A carta estava endereçada a ninguém menos do que George D. Bryson. Confuso, ele desce até a recepção para entender o que estava acontecendo. A recepcionista olha para os registros, solta um riso nervoso e percebe algo inacreditável. O hóspede que havia acabado de deixar aquele mesmíssimo quarto 307 apenas algumas horas antes também se chamava George D. Bryson. Dois homens completamente estranhos que não eram parentes, que moravam em estados diferentes com o mesmo nome exato, cruzaram seus caminhos no mesmo dia, no mesmo hotel e no mesmo quarto de uma cidade onde nenhum dos dois morava. Quando nós ouvimos uma história como essa, o nosso cérebro reage de forma quase automática. Nós sentimos um arrepio na espinha, nós pensamos em destino, telepatia, forças místicas ou falha da Matrix do universo. Afinal de contas, qual é a chance disso acontecer? Deve ser 1 em 1 bilhão. É algo impossível. Mas e se eu te disser que a matemática tem uma resposta completamente diferente para isso? Se eu te provar que, longe de ser um milagre ou uma intervenção cósmica, o fato de coincidências bizarras acontecerem na sua vida é, na verdade, uma obrigação matemática. Nós fomos moldados pela evolução para procurar padrões em tudo. Nós procuramos rostos nas nuvens, mensagens nas estrelas e significados profundos em encontros casuais. Só que o nosso cérebro é péssimo em processar o conceito de escala e probabilidade. Nós achamos que o acaso é uma força caótica, mas o acaso obedece a regras muito rígidas. Hoje aqui no Matematizei nós vamos desarmar o mistério por trás dos milagres do cotidiano e vamos entender por que sonhar com alguém e a pessoa te ligar logo em seguida é algo perfeitamente normal, porque ganhar 2 vezes na loteria não desafia as leis da física e como equações simples provam que o impossível acontece o tempo todo bem diante dos nossos olhos. Pega a sua xícara de café, abra sua mente e vamos decifrar a matemática oculta por trás das maiores coincidências do mundo. Para entender como nossa intuição nos engana em relação ao acaso, nós precisamos começar com um experimento mental clássico. É um dos testes de probabilidade mais famosos de todos os tempos. Ele costuma dar nós na cabeça de matemáticos profissionais até hoje. É o chamado paradoxo do aniversário. Imagine que você foi convidado para uma festa e ao chegar lá percebe que há exatamente 23 pessoas dentro da sala. Aí alguém decide propor um jogo. Qual é a probabilidade de que entre essas 23 pessoas, pelo menos 2 façam aniversário exatamente no mesmo dia e no mesmo mês? Esqueça os anos bissextos, pense apenas nos 365 dias do ano comum. Se você perguntar isso para a maioria das pessoas na rua, a resposta intuitiva será algo em torno de 5 a 10%. Afinal, são 365 dias disponíveis e apenas 23 pessoas na sala. Parece uma agulha em um palheiro. Para que a chance fosse de 50%, ou seja, para ser igual a jogar uma moeda e dar cara ou coroa, a intuição humana nos diz que precisaríamos de pelo menos metade dos dias do ano em pessoas dentro da sala. Algo em torno de 180 convidados. Mas a matemática não quer saber da nossa intuição. E o cálculo real mostra que, em um grupo de apenas 23 pessoas, a chance de 2 delas fazerem aniversário no mesmo dia é de 50,7%. É mais provável que aconteça do que não aconteça. E se você aumentar esse grupo para 57 pessoas, a probabilidade salta para assustadores 99%. Com menos de 60 pessoas em uma sala é virtualmente impossível que todas façam aniversário em dias diferentes. Por que nosso cérebro erra de forma tão grotesca nesse palpite? O erro acontece porque quando nós pensamos nessa pergunta, nós pensamos de forma egocêntrica. Nós entramos na sala e pensamos, qual é a chance de alguém fazer aniversário no mesmo dia que eu? Para encontrar alguém com a mesma data que você, a chance realmente é baixa, porque você está se comparando com apenas 22 pessoas. Só que o paradoxo não pergunta sobre você, ele pergunta sobre qualquer par de pessoas dentro da sala.
que nós precisamos calcular não é o número de pessoas, mas sim o número de combinações de pares possíveis entre elas. Pense comigo, o convidado 1 pode fazer par com o convidado 2, com o 3, com o 4, até o 23. São 22 combinações. O convidado 2, por sua vez, pode fazer par com todos os outros, exceto com o primeiro, com o que já contamos. São mais 21 combinações. Se você fizer essa soma matemática simples para todas as 23 pessoas, você descobre que dentro daquela sala pequena existem nada mais, nada menos do que 253 pares potenciais de conexões humanas. De repente o jogo muda. Nós não estamos mais comparando 23 pessoas em 365 dias. Nós estamos comparando 253 combinações diferentes em 365 dias. Quando você olha para o número de combinações, o mistério desaparece. A coincidência deixa de parecer um milagre e passa a ser apenas estatística básica. O paradoxo do aniversário nos abre os olhos para uma das maiores leis do universo do acaso, formalizada por matemáticos como John Littlewood e Percy Diaconis. Ela tem um nome pomposo, mas muito autoexplicativo: a lei dos números verdadeiramente grandes. Essa lei diz o seguinte: com uma amostra grande o suficiente, qualquer evento que tenha uma probabilidade absurdamente baixa de acontecer, ainda assim se torna praticamente inevitável. Vamos colocar isso em números práticos do mundo real para ficar bem claro. Imagine um evento cuja chance de acontecer na sua vida hoje seja de 1 em 1 milhão. Uma chance em 1 milhão é o que nós chamamos no dia a dia de impossível. É o tipo de coisa com a qual você não gasta um segundo se preocupando ou esperando. Só que nós precisamos lembrar que o mundo não gira apenas ao nosso redor durante um único segundo. O matemático John Littlewood fez um cálculo simples. Ele assumiu que uma pessoa comum passa cerca de 8 horas por dia acordada, ativa e alerta para o mundo. E ele assumiu que durante esse tempo nós vemos ou ouvimos coisas acontecendo a uma taxa de aproximadamente 1 por segundo. Um carro que passa, um e-mail que chega, um rosto na calçada, uma notícia na tela. Isso significa que você vivencia cerca de 30 mil eventos ou conexões por dia. Em um mês de 30 dias, você acumulou quase 1 milhão de momentos, onde o mundo interagiu com você de alguma forma. Agora, olhe a mágica da matemática acontecendo. Se você vivencia 1 milhão de eventos por mês, a chance de um evento bizarro acontecer é de 1 em 1 milhão. Isso significa que você estatisticamente deveria testemunhar um milagre ou uma coincidência impossível a cada 30 dias aproximadamente. Quando você expande esse cálculo para a população de um país inteiro ou para o planeta inteiro, o cenário fica ainda mais impressionante. Pense na loteria. A chance de uma pessoa específica jogar um único bilhete na Mega Sena ou no Powerball americana e ganhar o prêmio principal é ridiculamente baixa. É quase zero. Se você jogar toda semana da sua vida, você provavelmente vai morrer sem ganhar. No entanto, quase toda semana nós abrimos o jornal e vemos a notícia de que alguém ganhou o prêmio acumulado. E por que isso acontece? Porque embora a chance para o indivíduo seja minúscula, o jogo é jogado por milhões de pessoas ao mesmo tempo. A probabilidade que alguém em qualquer lugar acerte os números é gigantesca. A verdadeira loucura matemática acontece quando alguém ganha na loteria 2 vezes. Há vários casos registrados na história de pessoas que ganharam prêmios milionários 2 vezes na vida. A mídia corre atrás dessas pessoas como se elas fossem abençoadas pelos deuses ou tivessem descoberto um segredo cósmico. Mas os estatísticos limpam os óculos e fazem as contas. A chance da senhora Maureen Wilcox, por exemplo, ganhar na loteria de Massachusetts e de Rhode Island no mesmo ano era de 1 em centenas de trilhões. Para ela individualmente, foi um raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Mas a chance de que qualquer pessoa entre os bilhões de apostadores do planeta ganhe na loteria 2 vezes ao longo de um período de 30 anos é, na verdade, de mais de 30%. É um evento comum. Aconteceria de qualquer forma, só calhou de ser com a senhora Maureen. Se não fosse com ela, seria com outro alguém, e nós estaríamos contando a história desse outro alguém aqui hoje. Se a matemática explica as grandes coincidências numéricas, ela também explica aquelas coincidências cotidianas que mexem com o nosso psicológico. Aquelas que nos fazem pensar que temos algum tipo de poder psíquico ou intuição espiritual. Quem nunca viveu a seguinte experiência? Você está em um dia comum,
fazendo as suas tarefas e do nada se lembra de um amigo de infância, de quem não ouve falar há anos. Você pensa na fisionomia dele, lembra de uma piada que ele contava e sorri sozinha. 5 minutos depois, seu celular vibra no bolso. Há uma mensagem desse exato amigo dizendo: "Ei, me lembrei de você hoje, tá tudo bem?" Nesse momento, seu cérebro entra em colapso. Parece uma prova irrefutável de telepatia ou conexão cósmica, mas vamos aplicar a lâmina da probabilidade fria sobre esse fenômeno. O grande erro da mente humana nesse cenário é o que os estatísticos chamam de viés de confirmação e contagem seletiva. Nós somos programados para lembrar dos acertos e esquecer completamente dos erros. Vamos fazer as contas. Quantas vezes na sua vida você pensou em um amigo, em um parente, em um conhecido e o celular não tocou? Quantas vezes você se lembrou de alguém e absolutamente nada aconteceu? Milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes ao longo dos anos. A sua mente registra esses momentos vazios como ruído de fundo. Eles não têm significado emocional, então seu cérebro simplesmente deleta essas memórias para economizar energia. Você não se lembra dos bilhões de vezes em que sua intuição falhou, mas na única vez em que o pensamento coincidiu com a mensagem recebida e o evento se tornou emocionalmente explosivo, você cria uma memória permanente e duradoura. Se você colocar isso em uma matriz matemática, imagine que você conhece aí em torno de 300 pessoas de forma próxima o suficiente para receber uma mensagem delas. Imagine que você pense em uma dessas pessoas aleatoriamente poucas vezes por dia. Quando você cruza o número de vezes que as pessoas mandam mensagens ao longo de um ano com o número de pensamentos aleatórios que cruzam a sua sinapse, a probabilidade matemática de que o pensamento e a mensagem coincidam na mesma janela de 5 minutos, pelo menos uma vez a cada poucos anos, é de quase 100%. Em termos simples, se você viver tempo suficiente, seria estatisticamente impossível que isso nunca acontecesse com você. O milagre do ponto de vista matemático seria você passar a vida inteira sem que essa coincidência ocorresse nenhuma vez. O mesmo vale para o famoso sonho premonitório. Uma pessoa sonha com a queda de um avião e no dia seguinte vê na televisão que um avião caiu em algum lugar do mundo. Ela acorda assustada, achando que previu o futuro. Mas pense na escala global. Existem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Em média, cada pessoa sonha várias vezes por noite, totalizando bilhões de sonhos ao redor do globo a cada 24 horas. Muitos desses sonhos envolvem tragédias, acidentes, incêndios ou quedas. Ao mesmo tempo, em um planeta com 8 bilhões de habitantes, tragédias reais acontecem, infelizmente, todos os dias. A matemática nos diz que, puramente por força do acaso, centenas de pessoas ao redor do mundo vão sonhar com uma queda de avião exatamente na noite anterior a um acidente real acontecer. Elas não têm poderes psíquicos, elas são apenas os bilhetes premiados da loteria inevitável do subconsciente coletivo. Para ilustrar o quão longe a lei dos números verdadeiramente grandes pode ir, vamos analisar uma das coincidências mais espetaculares da história do cinema que aconteceu com Anthony Hopkins, o eterno Hannibal Lecter. Lá na década de 70, Hopkins foi escalado para trabalhar em um filme chamado The Girl from Petrovka, baseado em um livro escrito por George Pfeiffer. Como um ator dedicado, ele queria ler o livro original para entender o seu personagem antes do início das gravações. Ele foi até várias livrarias de Londres, mas o livro estava esgotado em todos os lugares. Frustrado, ele desistiu da busca e pegou o metrô para voltar para casa. Enquanto esperava na plataforma da estação de Leicester Square, Hopkins olhou para o banco de madeira ao lado e percebeu que alguém havia esquecido um livro ali. Ele se aproximou, pegou o volume e, para o seu absoluto espanto, era um exemplar de Girl from Petrovka. Já seria uma coincidência incrível por si só, mas a história fica ainda melhor. 2 anos depois, durante as filmagens, Hopkins conheceu o autor do livro, George Pfeiffer. Durante a conversa, Pfeiffer confessou que estava triste porque não tinha mais um exemplar da primeira edição no seu próprio livro. Ele havia emprestado seu último exemplar pessoal, cheio de anotações manuscritas nas margens, para um amigo em Londres, e o amigo tinha sido roubado ou perdido o livro em algum lugar do metrô. Bom, Anthony Hopkins arregalou os olhos, correu até seu camarim
e pegou o livro que tinha achado no banco do metrô 2 anos antes. Ele abriu e mostrou para o autor. Era o exato exemplar pessoal de George Pfeffer, com suas próprias anotações na margem. Como a matemática explica algo assim sem recorrer ao sobrenatural? Nós precisamos desmontar a história em suas engrenagens de probabilidade. Primeiro, nós temos um viés de seleção aqui. Nós só conhecemos essa história porque ela aconteceu com Anthony Hopkins, que é uma celebridade mundial que deu entrevistas sobre isso. Se o estudante de literatura anônimo tivesse achado o livro, a história nunca teria virado uma lenda urbana global. Segundo, o livro foi perdido em Londres, no sistema de metrô, por um amigo do autor que morava em Londres. Anthony Hopkins também morava e circulava em Londres. O universo de circulação daquele objeto e daquelas pessoas não era o infinito do planeta Terra. Era uma rede geográfica muito restrita de profissionais de arte e literatura na capital inglesa. Terceiro, pense em quantos milhões de livros são esquecidos em bancos de metrô ao redor do mundo todos os anos. Pense em quantos milhares de atores procuram livros todos os dias. A probabilidade de que aquele livro específico fosse parar na mão daquele ator específico é ridiculamente baixa. Mas a probabilidade de que algum livro perdido no mundo seja encontrado por alguém conectado à obra em algum momento da história humana é imensa. O caso de Hopkins é a ponta da pirâmide de um oceano de bilhões de interações diárias. Quando você joga os dados bilhões de vezes por dia, em algum momento os dados vão mostrar o número 6, 10 vezes seguidas. Não é mágica, é apenas resultado de tentativas infinitas. Compreender a matemática das coincidências não diminui a graça ou o encantamento da vida. Pelo contrário, ela nos liberta de um peso desnecessário e nos mostra a verdadeira sofisticação do universo. Quando nós percebemos que as coincidências são o resultado natural de um mundo hiperconectado, nós paramos de procurar sinais mágicos onde existem apenas dados estatísticos. Nós paramos de tomar decisões importantes com base em pressentimentos falsos ou em eventos casuais que interpretamos de forma errada. A engenharia do universo funciona em uma escala que o nosso olho humano, focado apenas no nosso pequeno quintal, não consegue enxergar de primeira. Nós somos pontos minúsculos flutuando em um mar de bilhões de outras variáveis. As pessoas se cruzam, as datas colidem e os nomes se repetem, porque o tecido da realidade é finito e está se movendo o tempo todo. Se o George D. Bryson, do início do nosso vídeo, soubesse matemática, ele teria rido ao encontrar a carta de seu xará no quarto 307. Ele teria entendido que em um país com centenas de milhões de habitantes, onde alguns nomes são extremamente populares e o fluxo de viagens de negócios é gigantesco, os hotéis são grandes tabuleiros onde a repetição de padrões é uma certeza matemática de longo prazo. Então, a próxima vez que você viver um momento bizarro, daqueles que fazem o coração acelerar e parecem um sinal do universo, não sinta medo e nem corra para as explicações místicas. Sorria e celebre o momento. Você acabou de testemunhar a lei dos números verdadeiramente grandes em ação. Você acabou de ver a matemática limpando a poeira das probabilidades, entregando para você, de bandeja, um evento de 1 em 1 milhão. Não existe mágica no acaso. O que existe é uma ciência belíssima, profunda e exata que rege desde o movimento das galáxias até o encontro casual de dois amigos na esquina da sua rua. O universo não está conversando com você através de códigos secretos. Ele está apenas jogando os dados. E de vez em quando, os dados mostram uma combinação perfeita. Muito obrigada por acompanhar o Matematizei em mais uma jornada pela lógica do invisível. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo de uma forma mais clara e aguçou a sua curiosidade, não se esqueça de clicar aqui no like, tá? É muito importante. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive vendo sinais de coincidências em tudo e deixa nos comentários a sua história de coincidência mais absurda. Vamos adorar fazer as contas e ler cada uma delas. Se quiser e puder apoiar nosso canal de outras formas, temos a chave Pix aqui do nosso ladinho, nossa loja com produtos exclusivos que versam sobre a nossa tão amada ciência. Camisetas, bonés, canecas, enfim, vários produtos para mostrar ao mundo seu amor pela ciência. Acesse o link lá na descrição, tá? Nosso clube de membros com vantagens exclusivas, acesso ao canal no WhatsApp,
para podermos conversar sobre os temas dos vídeos e afins, assessoria acadêmica personalizada, acesso ao nosso curso do macro ao micro para os membros do nível doutorando, tá? Aliás, se você está nesse nível, entre no grupo do WhatsApp para podermos liberar o acesso do curso para você. A todos os membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês estamos nos dedicando cada vez mais para trazermos conteúdo científico por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.